Vamos para o livro de Romanos, continuar a nossa leitura. E hoje nós iniciamos o capítulo 13. Na exposição desse livro, estamos caminhando para o final deste livro. Que nós temos a plena certeza de que o Senhor tem preenchido, por meio do seu Santo Espírito, as nossas vidas, edificando-nos e engrandecendo o nome dele, nos fazendo enxergar a ação de Deus por meio da sua palavra na história, diante desses homens que foram instrumentos de Deus, marcaram as suas gerações, nos ensinaram com tudo que eles passaram e vivenciaram, e ainda hoje absorvemos e tiramos lições incríveis das verdades irrefutáveis que a palavra do Senhor nos ensina. No capítulo 3 nós iremos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. Essa primeira período do capítulo, ela vai tratar de um assunto muito interessante, sobre a obediência às autoridades. No entanto, tem sido polêmica a questão das autoridades, né? Uma vez que nós envolvemos, aliás, o texto envolve isto com viés políticos, em uma percepção de governabilidade social, local e global. É um tema muito delicado para as igrejas, mas a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é completa e nos orienta a fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem tratarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Louvado seja o Senhor. Oremos mais uma vez ao Senhor, nosso Deus. Em tua presença rogamos, ó Pai, que o teu Santo Espírito traga luz e compreensão às nossas mentes, para que a Sagrada Escritura possa, em nossas vidas, tornar-nos mais conhecedores, tornar mais próximos e íntimos daquilo que o Senhor deseja de nós, para que sejamos cumpridores desta palavra, que possamos entender a profundidade, a riqueza, a orientação e os princípios que esta palavra faz sentido, norteando os caminhos daqueles que estão na presença de Deus. Portanto, edifica, Senhor, a tua igreja pela tua palavra, instrui e nos faz obedecê-la por amor a ti, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, é incrível como a palavra de Deus ela é maravilhosa. E como Paulo tem uma certa habilidade para lidar com essa epístola, com essa carta, ele faz no capítulo 12 e uma espécie de preparação para entender que os irmãos que estavam em Roma, os irmãos que residem naquela localidade, alguns que agora há pouco se converteram, outros que já conheceram o Evangelho há um bom tempo, mas que eles estavam vivendo um contexto agora de um bom testemunho como
novos, nascidos em Cristo, novas criaturas, pessoas que tinham agora de testemunhar de forma plena, perfeita e com um caráter irrepreensível. E aqui está o grande desafio. Eis um grande desafio para a cristandade, para nós como povo de Deus. Cumprir de forma precisa e sincera as ordenanças daquele que nos chamou para junto dele. Vamos entender exatamente o contexto do capítulo 12 para dar margem ao entrarmos no capítulo 13. Paulo vai dizer assim, no versículo 16 do capítulo 12. Volte só um pouquinho aí, um capítulo atrás, que foi o capítulo passado, que ele diz assim, no versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aí depois ele vai para o verso 17 e diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Versículo 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. 19: não vos vingueis a vós mesmos. Versículo 20: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Versículo 21: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, essas partes introdutórias dos primeiros tópicos dos versículos que eu fui agora citando, lendo há pouco, eles preparam o caminho para aquele que nasceu de novo entender que é um grande desafio diante dele. Por que, pastor? Então, há um desafio na carta de Paulo aos irmãos em Roma, exatamente no capítulo 13. Porque se trata de um império que era um império que massacrava, era hostil à visão e à maneira como eles tratavam o cristianismo naquele período. Para os irmãos saberem, dentro da sociedade romana, do contexto e do que era comum para eles, da prática diária, eles tinham muitos momentos libertinos, momentos em que a imoralidade tomava de conta das práticas de todos aqueles que residiam naqueles lugares, pela maneira que eles cultuavam os seus deuses, pelas maneiras que eles se comportavam de forma religiosa, uma religião pagã, em que eles apresentavam os seus corpos como um culto à imoralidade naquele período. E dentro desse contexto, naquela época, os cristãos eram conhecidos como as coisas. Se você procurar um livro de história da igreja, você vai encontrar, num determinado momento em que, no contexto da sociedade romana, os cristãos estavam sendo oprimidos porque eles eram opositores às práticas pecaminosas daquela localidade. Lá nos anfiteatros que haviam nas cidades, que estavam ali, nos locais estrategicamente montados, haviam várias cenas teatrais de atitudes promíscuas e coisas terríveis. E os cristãos inseridos naquele contexto, eles diziam: não, esse tipo de atitude não faz parte da criatura que nós somos em Cristo. Interessante. Por eles serem pessoas que desejavam cumprir aquilo que era agradável a Deus, eles eram rejeitados. E é dado a eles essa espécie de rejeição, e de uma forma pejorativa eles eram tratados, assim como o nome puritanos, que foi também um teor depreciativo de pessoas que queriam ser diferentes por serem mais santas. Mas aqui nesse momento, o que mais preocupava as pessoas é que, se eles agora eram novas criaturas, eles tinham que ter um sentimento comum, como diz no verso 16. Eles tinham que fazer o bem e se esforçar para viver diante daquela sociedade que agora eles estavam. Se eles tinham que fazer o possível para ter paz, se eles tinham agora que não ser vingativos, mas esperar em Deus, se eles tinham agora que fazer o contrário do que se esperavam, de que os inimigos deveriam ser vingados por aquilo que eles faziam, e pelo contrário, eles deveriam fazer o bem, se eles deveriam agora não fazer o mal, mas fazer o bem, isso causava uma espécie de espanto, como diz o texto. Amontoava-se brasa viva na cabeça das pessoas que não entendiam. Olha, essas pessoas, esses crentes, esse tipo de gente que está aqui no nosso meio, eles são estranhos.
Eles são muito estranhos. Eles se comportam diferente da gente. Eles não compactuam com os nossos pensamentos. Eles não gostam das coisas que a gente gosta. Então esse era, a título de introdução, para que a gente compreenda, ao entrar no capítulo 13, era esse o campo que pairava a caminhada desses crentes em Roma. E aí, quando chega no versículo 13, Paulo, ele tem uma sacada, um insight muito bom de dizer o seguinte: eu sei que vocês estão saindo de uma vida perdida, diferente, que estava em uma outra realidade, entrando nesse mundo agora, conhecendo a Cristo, mas entendam, vocês estão debaixo de um governo que não vai reconhecer a cristandade de vocês. Entende aqui o porquê de Paulo dizer isso? Porque Paulo vai tratar de autoridade, e às vezes é um tema delicado, a autoridade, porque a igreja ela precisa ter voz, e ela precisa ter voz de autoridade divina. A igreja, lá em Constantino, lá na época em que a igreja remonta a sua construção e o seu desenvolvimento eclesiástico, ganhando grande margem na sociedade, quando é uma espécie de mescla, de mistura entre igreja e política, igreja e viés de administração eclesiástica e política social, quando as coisas se misturam ali, ficam um pouco desequilibradas. Mas isso não impede a igreja de conhecer, de compreender e de fazer parte de toda essa realidade. A igreja não pode se calar, a igreja não pode dizer que concorda com todos os pensamentos de viés tortuosos que contrariam os princípios da palavra de Deus. A igreja não pode se calar e dizer que, embora as autoridades que estão administrando o presente momento, elas têm a última palavra em todas as coisas, se essa palavra fere os princípios que nós defendemos. E é a partir daqui que Paulo diz: prepare-se, porque Cristo já disse isso há algum tempo lá atrás. No mundo tereis aflições. E ter aflições também nos leva a um campo de se submeter às situações que nós precisamos nos apegar a Deus. E aí ele começa dizendo o seguinte: todo homem, versículo 1 do capítulo 3 de Romanos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Você olha para isso aqui e você fica imaginando: Senhor, e agora? Você volta algum tempo atrás e lembra de 3 figuras: Saul, Faraó e Nabucodonosor. O que esses homens foram? Primeiro, para a nação de Israel. O que foi Saul para a nação de Israel? Era um líder, foi instituído, mas foi uma vergonha, não foi? Então lembre-se: submissão, respeito, como o texto vai dizer, mas os princípios absolutos de Deus, a verdade e todo o cumprimento do que é justo jamais deve sair do nosso caminhar. É a partir daqui que Paulo está dizendo: vocês conhecem a verdade e o Cristo que é o Salvador de vocês, o império que agora está reinando sobre vocês, Nero e todos os imperadores e aqueles que fazem parte dessa governabilidade do lugar em que vocês estão, devem ser respeitados. Contudo, vocês não vão abrir mão, ainda que seja para morrer, não vão abrir mão daquilo que é fiel, justo, que é verdadeiro. Entende por que a igreja agora ela tem um papel rígido diante da sociedade? Ela não se curva aos erros, mesmo de um governo incompetente, mesmo de uma liderança que não tem nenhuma qualificação para administrar. Era assim que governava no período em que os cristãos que estavam em Roma vivenciavam um império que massacrava, um império que perseguia. E é a partir daí que ele vai dizer:
são sujeitos por quê? Porque Deus instituiu, e há provisão de Deus para aquilo que acontece na vida do seu povo, para aquilo que acontece diante do que Deus estabeleceu. Há sempre uma espécie de razão divina. Vamos lá, dentre elas, o rei do Egito, o grande nome do Egito, o faraó, havia uma razão para ele assumir aquele posto. Deus tinha preparado algo naquele momento, naquele presente, com aquele povo que ali estava, os hebreus, o povo de Deus estava ali, mas o nome dele ia ser glorificado naquele reinado. Entende então por quê? Que nós nos submetemos, mas permanecemos ligados a Deus, porque o Senhor tem propósitos dentro da sua soberania. Isso implica entender que Deus jamais irá perder o controle de todas as coisas que Ele permitiu, que Ele instituiu, que Ele criou e que Ele proporcionou. Às vezes o que paira no coração de muitas pessoas, quando as coisas parecem que estão saindo do controle, é que agora nada mais vai dar certo. E o que será de nós, né? O que devemos fazer na grande realidade, olhando para a palavra de Deus, é descansar e crer que aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, porque criou tudo, continua sendo o Senhor soberano, Rei, governante sobre tudo. Então, de modo que, versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem tratarão sobre si mesmo condenação. Ora, se existem leis instauradas, estabelecidas, se existe um princípio regulador, se existe uma espécie de norma, toda uma sociedade ela precisa ser normativa, ela precisa ter todo o seu amparo jurídico para estabelecer uma sociedade equilibrada, regras, leis que são aplicadas para que os princípios sejam respeitados. Então, tratando disso, Paulo vai dizer que se nós quebrarmos essa legalidade, nós estaremos infringindo aqueles que estão governando e, consequentemente, seremos também pessoas que desrespeitam o que Deus instituiu. Por exemplo, você vai descumprir uma lei que diz que você não deve cometer tal ato porque a Constituição daquela localidade proíbe isso, e você infringe essa lei. Você vai ter que pagar por aquela infração da lei. Você vai ser levado a júri, você vai preso, você vai sofrer as sanções da lei. Então, nesse aspecto, Paulo está dizendo, por isso que há uma introdução dos versos 16 ao versículo 21 do capítulo 12, para chegar no capítulo 13, Paulo dizer, a partir de agora, vocês são diferentes, vocês agora cumprem, vocês vivem para ser pessoas diferentes, ainda que sofrendo para cumprir e fazer o que é correto. Se o teu inimigo tem fome, você vai lá e dá de comer a ele. Não é assim? Foi o que Paulo disse. O normal seria, na mente das pessoas, se o meu inimigo está com fome, que morra. Não é? A lei normal seria isso. Se alguém que me fez mal está passando por dificuldade, eu vou piorar a dificuldade dela. A regra geral, talvez fosse essa, a regra vingativa. A regra que eu e você, humanamente falando, iríamos aplicar e que às vezes nós aplicamos. Infelizmente. Não é? É muito difícil amar como Cristo amou. É muito difícil perdoar como Ele perdoou. E isso está inserido em tudo nas nossas vidas. Pode perceber, isso é realidade e não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Se nós estamos dentro da nossa família, nós estamos dentro do nosso casamento, estamos dentro do nosso trabalho, se nós estamos aqui com os nossos vizinhos, na faculdade, no curso, aonde você estiver, pode observar. Se você é agredido, se você é ferido, se você é machucado, se você é magoado, se você
se decepciona com alguma coisa, qual é a sua reação? É você sentar do lado daquela pessoa que ocasionou isso e dizer para ela que o ama? Pelo contrário. Nós vamos querer nos vingar. Ou então a gente vai embora. Ou você tranca o curso da faculdade porque o professor foi muito hostil. Meu professor de filosofia do seminário, ele disse que tinha dias que ele chorava em sala de aula, porque ele estava fazendo um curso de filosofia. Acho que ele estava no mestrado, caminhando para um doutorado, sonhando com um doutorado, e aí ele em sala disse que era cristão. Eu sou crente, sou evangélico. E aí, a partir daquele momento, o professor dele começou a pegar pesado com ele e humilhava em sala de aula, e ele chorava e queria desistir do curso. Talvez ele quisesse até se vingar, porque já imaginou alguém humilhar você diante de várias pessoas? Qual é o seu comportamento? Quantos de nós aqui já não passou por isso, talvez, né? E ao invés de ficar calado, nós não levamos desaforo para casa. Ao invés de ficar calados, nós fomos lá e fizemos o que tinha que fazer. Pelo menos na nossa mente é assim, né? Pois é. Pois Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu falei para vocês no capítulo 12 que no que depender de vocês, não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Pelo contrário, pegue o seu inimigo e deixe ele confuso. Trate ele do jeito que ele jamais iria imaginar que você deveria tratar. Então, se o império agora, nesse momento, era governante de cristãos, e esse império não queria saber de Cristo, ele queria perseguir os cristãos, esse império não queria saber de santidade, esse império não queria saber de nada que fosse ligado a Deus, o que deveriam fazer os cristãos naquele período? Submeter-se, cumprir aquilo que era exigido deles como cidadão. Em nenhum momento nós encontramos Jesus quebrando as regras da sociedade que eles estavam inseridos. Senhor, nós devemos pagar tributo? Alguém pergunta para Cristo. Por que então a gente deve pagar? Jesus vai e aí pede uma moeda, e ele pergunta de quem é a figura nessa moeda aqui. Ora, é de César, o imperador. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que ele disse? Cumpra as suas responsabilidades como um cidadão social. Cumpra os seus deveres, para que você não tenha do que ser envergonhado, para que você tenha um caráter inquestionável. Paulo está dizendo que vocês são cristãos inseridos numa sociedade que deseja toda hora matar vocês, perseguir vocês, humilhar vocês, dizer que vocês são estranhos para o que acontece lá fora. E o que acontece lá fora é exatamente o que o mundo gosta de fazer: viver uma vida sem responsabilidade alguma, sem compromisso algum. E aí Paulo entra no versículo 3 agora e diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Nesse outro aspecto em que Paulo vislumbra o cumprimento exato do que é correto diante de nós como cidadãos e o que era para eles naquele contexto, vai trazer a cada um deles louvor, pessoas corretas, cidadãos de bem. É preciso você correr quando vê o carro da polícia. Você fez alguma coisa errada, você está envolvido com algum tipo de coisa que é ilegal, não há necessidade. Paulo está dizendo: você está debaixo daqueles que são magistrados e que são instrumentos de Deus para organizar a sociedade, para administrar a sociedade, para colocar lei, para colocar limites. Mas você precisa submeter-se como cidadão, cumprindo tudo o que é correto.
Então, a partir daqui, Paulo vai dizer: este princípio de cumprimento faz com que o cristão seja bem visto. A igreja é um organismo vivo, ela é um corpo. A igreja, ela é viva, são pessoas. Mas o interessante da igreja é que todos que aqui estão, desde o mais jovem ao mais experiente, a mente de cada um desses que compõem a igreja, ela aponta para um referencial. E o nosso referencial é glorificar a Deus, agradar a Deus, viver para o louvor dele, fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, cumprindo a sua palavra, não desobedecendo e nem caminhando de forma tortuosa, não quebrando as regras legais do cumprimento do que Deus estabeleceu para nós. Todos têm esse mesmo sentido, de sermos pessoas corretas. E quando a igreja caminha em uma visão diferente, a igreja vai diante da justiça responder pela ilegalidade das suas atitudes. Foi descoberto que o pastor da igreja X, tomara que não tenha uma igreja com nome X, mas eu vou mudar, porque pode existir, é inventado tudo, né? Foi descoberto que o pastor da igreja dos X-Men, ficou melhor, completou o X, né? Que é o Charles Xavier, foi pego com lavagem de dinheiro. Logo, entende-se que todo pastor é ladrão. Aí, diante da lei, começa a se aplicar algo que possa punir as igrejas, e ela vai entrar em uma malha fina, em uma perseguição, em uma observação, em uma fiscalização, para saber se ela está dentro de toda a legalidade, ou se ela está sonegando, se ela está tendo uma espécie de desvio, se está lavando dinheiro, se está tendo dinheiro indevido, se está fazendo coisas erradas. Paulo diz: olha, vocês são novas criaturas. As atitudes de vocês, aqueles que Deus instituiu para cumprir as ordens, para cumprir os limites e os parâmetros das sociedades, eles são instrumentos de Deus. Agora, há um detalhe: faça o que é correto, e você não temerá. Aí no versículo 4 dá continuidade, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ora, uma vez que a obediência que nós temos àquilo que Deus estabeleceu como proposta de cumprimento de pessoas capazes de ser sociáveis, se nós cumprimos legalmente, de forma fiel, aquilo que Deus estabeleceu, nós andaremos, caminharemos livremente, sem sermos impedidos de forma alguma. A partir dessa visão, a espada de Deus vem como vingador, diz Paulo. Mas ele estava também dizendo para os irmãos nesse período uma espécie de prudência. Sabe, às vezes o problema de alguns crentes fervorosos, e entenda fervorosos aqui, não só porque aquele irmão ele grita, ele faz alguma coisa nesse sentido, mas tem pessoas que são muito eufóricas e elas às vezes não têm habilidade para se comportar ou para fazer e dizer alguma coisa que, sem pensar, ela possa ferir outras pessoas e talvez até causar um mal a si mesmo. E há um fervor às vezes em fazer isso sem sabedoria. Eu vou só citar um exemplo que eu vi de pé enquanto eu estava evangelizando dentro do trem. Nessa época eu ia trabalhar, e aí pegava um trem cedinho aqui na estação e vinha com a minha Bíblia, e aí me encontrava com alguns irmãos, o irmão da Araturi, Parque Potia, Jurema, Conjunto Ceará, e aí era uma salada mista. Era eu presbiteriano,
mas 4 assembleianos e um irmão batista, lá no Ceará. Não tinha briga nem confusão. Ninguém discutia teologia. Ninguém falava de pontos doutrinários. Nós falávamos de Jesus dentro do trem. Só. E as pessoas eram o último vagão. As pessoas daquele último vagão, todo dia, elas aguardavam ansiosamente para que os irmãos entrassem nesse vagão para pregar o Evangelho. Elas gostavam. Por quê? Porque nós falávamos do amor de Cristo, da graça, da misericórdia, que Deus abençoasse o dia de trabalho daquelas pessoas, que Deus abençoasse o casamento delas, que Deus resolvesse os problemas, curasse aqueles que estavam enfermos, que Deus desse um porto de emprego fácil para aqueles que estavam desempregados. E as pessoas gostavam da gente. Mas no sábado nós não tínhamos essa reunião, porque alguns não trabalhavam. E aí eu ia sozinho. E uma certa vez eu estava, e algumas das pessoas que estavam lá olhou para mim e olhou assim: irmão, e cadê os irmãos? Não vai ter culto hoje, não vai ter a pregação da palavra hoje. Eu disse: não, irmão, hoje é sábado, né? Os irmãos não vieram, e aí eu não vou ficar sozinho, porque eu não aguento, vou ficar rouco. E aí eu cantava no louvor, pregava de manhã, e aí daí ia para a congregação e haja garganta, não tinha. Estou conseguindo mais de cantar direito, já nos 40, acabando a voz. Aí, oh, mas que pena, é tão bom, irmão. E isso trazia alegria para a gente, para nós. Eu falava para os outros irmãos, ficavam felizes, que bom, né, irmão? Tá, aquela coisa toda, lindo. Sim, pastor, mas não tem nada a ver com o que o senhor no texto essa conversa. Qual é a parte que liga? A parte que liga é que uma bela noite em que eu voltei do trabalho, agora eu vou fazer um ponto de ligação. Primeiro foi o lado bom, agora vem o lado ruim. Quando, numa bela noite, voltei cansado, muito trabalho, entrei no último vagão, isso vindo lá de Fortaleza para casa, e aí eu encontrei no meio daquele aperto, aquela multidão, parecia uma lata de sardinha, né? Eu consegui um cantinho lá no finalzinho, eu estava com o meu na mão, uma mochila, aí uma pessoa disse: irmão, sente aqui, me conheceu, né? Eu pregava de manhã com os irmãos: irmão, sente aqui, eu sentei. Peguei a minha Bíblia, botei aqui do lado do bancozinho e coloquei a mochila em cima. Beleza, vamos embora. E o trem vai embora. Quando de repente, aí entra agora no que eu falei: 2 jovens eufóricos, novos convertidos, cheios de gás, de fogo e de muita euforia, entraram e, assim, banhados de muita falta de sabedoria. Eles entraram e eles começaram a falar mal de Maria. Eles entraram no trem lotado de pessoas, cansadas do dia a dia do trabalho, e eu acredito que 99% católico. Eles começaram a falar mal de Maria, que Maria não fazia nada, que não servia para nada, que Maria não significava nada. E eu digo: meu Deus, o que esses rapazes estão falando? Muito jovens. E eu fiquei lá no canto desesperado: meu Pai do céu. E eles começaram: porque Jesus faz milagre, porque Jesus ressuscita morto, porque Jesus faz isso, faz aquilo, faz. Mas Maria é mãe de Jesus que faz isso. Vocês podem dizer: pastor, o senhor agora virou padre? Não, irmãos, não é questão, né? Maria é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, é a mãe do nosso Senhor. Mas o que faltou foi habilidade para não falar daquele jeito dela. E o que aconteceu no momento foi que, enquanto eles falavam mal dela, algumas pessoas dentro dos vagões começaram a xingar eles, começaram a dizer palavrões com eles, e disseram que ia espancar eles se eles não parassem de falar bobagem. Olha só o que aconteceu. Imagine só. Aqui foi a falta de sabedoria. Aqui foi, como Paulo está dizendo, tornou-se para eles nesse instante uma espécie de julgamento. Eles não souberam entender que nós estamos num país que tem na sua maioria o catolicismo, e que nós temos que andar nesse lugar em que nós vivemos com sabedoria, para ganhar, conquistar e permitir, de forma muito sábia e equilibrada, que o Espírito Santo, ele que é o convencedor do pecador, venha agir no coração das pessoas, não pela força e pela violência,
pela maneira, sem sabedoria, que eu queira apresentar as coisas. É como se Paulo dissesse: sejam sábios, porque se vocês agirem sem sabedoria, vocês têm que se curvar diante do governo que está reinando e regendo onde vocês estão. E ao invés de vocês serem pessoas bem vistas, vocês serão condenadas por esse regime de organização. Vocês serão julgados, vocês estarão afrontando. É preciso ter sabedoria. É preciso se submeter aos ambientes que nós vivemos como pessoas sábias. Se você vai para um determinado lugar e você é um cristão, você continua sendo cristão. Não precisa você fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Se você vai para a pizzaria que está aqui na frente da igreja e está todo mundo tomando cerveja, bebendo a sua cachaça aqui no Ceará, nossa terra, está tomando a sua bebida, você não é obrigado a chegar lá e sentar para beber a cerveja com eles. Você vai comer a sua pizza com refrigerante. Paulo estava dizendo: vocês precisam ter sabedoria para andar diante de tudo isso, porque se não houver sabedoria, você vai ser agora condenado pela infração que você cometeu. Então devemos nos submeter às autoridades nesse aspecto, com sabedoria. E ele vai dizer assim: não com temor, versículo 5, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui entra exatamente esse aspecto que eu estou dizendo. A minha consciência como cristão, ela me faz ser uma pessoa livre para frequentar os ambientes que estão diante de mim, que estão à minha volta, porque eu sei ter um comportamento cristão com as pessoas que estão à minha volta. Ora, se eu vou para um ambiente que do lado está um ateu, do outro está uma pessoa que é de uma outra visão religiosa, eu vou afrontar todas elas. É falta de sabedoria. Se eu chego para um determinado local de um governante, de alguém que foi estabeleceu uma norma, e vou dizer: não, eu sou crente e eu não faço isso aí, não vou cumprir desse jeito, o que vai acontecer? É preciso ter sabedoria para essas coisas. É preciso ter maturidade. Paulo vai dizer isso exatamente no versículo 12: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Existe uma cidade toda presbiteriana? Não existe, né? Existe uma cidade toda assembleiana, toda batista? Não existe. Não existe uma cidade toda a minha igreja. Então eu vou ter que aprender a conviver com todas as pessoas diferentes que estão à minha volta. Então eu vou ter que ter habilidade e sabedoria para me comportar em todos os âmbitos aonde eu estiver. Uma coisa bem simples. No cartório, aqui aonde você vai tirar o seu título eleitoral. Quando você chega lá, você é terminantemente proibido de entrar de calção. Na delegacia, ali o Júnior, né? É um regime muito fechado, respeitoso, extremamente rigoroso. Vou falar com o delegado: você entra como se estivesse entrando na sua sala de casa. Não. Lá na porta tem um cidadão que vai vestir uma calça. Você não entra aqui assim. E eu não sabia, fui para o cartório renovar o título, uma época, não sei nem quando foi. Quando eu cheguei lá, eu acho que eu estava indo para o trabalho. Aí eu estacionei o carro lá rapidamente. Quando eu desci, que saí correndo, guardei para o celular. Eu queria falar com o negócio do documento. Não, cadê a calça? Não entra assim não. Pode ir. Eu digo: rapaz, e agora? Aí eu voltei correndo para vestir a roupa da farda da empresa, que era uma calça. E aí deu certo. Se eu dissesse: eu vou entrar, porque ninguém me segura não. Lá vai eu preso, os irmãos teve que buscar na delegacia. A mulher teve que deixar quentinha para mim. Porque eu fui, um bobão, um bestão, querendo bater ou brigar com o guarda para ele estar de calção. Ele nasceu de calção. Eu sou agora o rei da verdade, o dono da verdade. Entende? Paulo faz essa mescla
de maturidade, sabedoria, e que se depender de você, você tem que lutar pela paz com todas as pessoas. Você não vai perder os seus princípios, você não vai jogar fora a verdade que está dentro do seu coração por meio da palavra que você recebeu, pelo Espírito que habita em você, mas você vai ter um comportamento decente. Paulo está tratando de novas criaturas. Paulo está tratando de pessoas que agora, na prática, não são simplesmente religiosas. Elas estão testemunhando de alguém que é santo e perfeito. Por que a gente tem que ser escandaloso? Ora, já se perdeu aí a contagem de quantos crentes deram mau testemunhos. E quantos? Pessoas que às vezes, olha, eu não gosto daquela pessoa porque ele é um crente, ele é escandaloso, ele faz isso, ele faz aquilo. Quando você vai olhar uma bobagem que nem precisava dessa confusão toda, e aí você deu um mau testemunho. E aí a sua igreja significa para aquela pessoa que ela não quer passar nem na calçada, porque você causou a má impressão. Porque eu e você precisamos observar claramente o que Deus preparou para nós nesse mundo. Preparou para que nós fôssemos pessoas que pudessem imitar Ele com toda a decência. Por esse motivo, ele vai dizer no versículo 6, caminhando para o final aqui do nosso texto. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Uma das coisas na época que era relutante para os judeus, para aquele povo, você vê até que Mateus, que era cobrador de impostos também, e Zaqueu, que era muito mal visto por eles, eles repudiavam esses homens. Olha, esses homens querem arrancar o nosso dinheiro, esses homens são pessoas corruptas, são pessoas, e aí eles tinham uma espécie de rejeição a isso. Porque talvez era uma sociedade que tinha uma espécie de arrecadação pequena, pouco dificultosa, e aí do pouco que tinha que pagar aos seus governantes. Paulo está dizendo, tem que honrar essas criaturas. Não sou crente, não vou pagar ele, nem pago a pajés, nem pago a internet, eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono do mundo, né? Se eu sou filho do dono do mundo, o mundo é meu também. Olha, gente, tem pessoas com essa mentalidade. Eu sou filho do dono do mundo e eu tenho direito a tudo é meu, eu desfruto. Meu irmão, bobeira, que loucura. Deus está dizendo que a gente tem que ser pessoas responsáveis. Tributo, organização, é uma sociedade. Não deixe essa bobeira de um fanatismo louco subir na sua cabeça e você sair fazendo besteira depois, achando que tem todos os direitos e privilégios, que é melhor do que os outros. Pelo contrário, nós vivemos num mundo cheio de regras. Nós temos que cumprir essas regras. Se nós não queremos cumprir as regras da sociedade que estamos inseridos, quanto mais cumprir a palavra de Deus. Olha, se eu não escuto minha mãe e meu pai, por que eu vou escutar o pastor? Por que eu vou escutar a Deus? Por que eu vou obedecer o que a Bíblia manda? É do meu jeito. Aí está um grande problema, né? Por isso, pai, por isso seja cordato, por isso seja uma pessoa organizada e extremamente decente naquilo que você tem que fazer como cidadão na sociedade que você está inserido. É a obediência. A obediência aqui traz uma representatividade também de que você entende que Deus governa a sua vida e que você está sendo regido, está sendo conduzido por aquele que estabeleceu princípios para você. É uma espécie de exercício. E aí Paulo conclui no versículo 7 esse aspecto dizendo: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, e a quem honra. Interessante, porque
não é somente a idade. Tenho que respeitar os mais velhos. Tem que respeitar a experiência daquela pessoa que tem muito a lhe ensinar. Você tem que respeitar as pessoas que foram instituídas como autoridades em qualquer patamar que ela está diante daquilo que você está participando, do contexto que você vive atualmente. Se é o professor de sala de aula, honre, respeite o seu professor. Se é no emprego, é o gerente da sua loja, mas pastor, ele é pior que o rico. Aquele homem não presta. Honra, infelizmente. É ele. Se é o patrão, honra. Então, dentro dessas observâncias de Paulo, ele está dizendo: fazendo assim, vocês estão testemunhando ao mundo que são novas criaturas, que são pessoas diferentes. Que vocês agora entendem o que é obediência, não por temor, mas por consciência, porque a palavra de Deus, ela instrui o meu coração em uma obediência, respeito e submissão, porque Deus instituiu, mesmo sem gostar, né? Mas eu não gosto, pastor. Eu lembro de mim na quarta série, ainda hoje o trauma está lá. A minha professora que me reprovou: pastor, você guarda essa mágoa? Não, não é mais mágoa, né? Eu só não me esqueci mais dela. Não, pastor, então é mágoa. Pois é, foi traumático para mim. Ela disse: olha, você vai ficar reprovado. Eu disse: não estou vendo. Eu mereci, né? A mãe está sabendo disso agora. Está vendo? Ela está vendo. Eu mereci. Quarta série, o auge da adolescência. Só queria saber de desenhar, fazer umas macacadas lá que eu tinha na época. Estudar que é bom, zero. Mas no final do ano passado também foi zero. Não passa. Entende? Mas eu tinha que respeitar pela autoridade dela de sala. Eu tinha que direcionar esse respeito. E aí paguei o preço, né? Da falta de respeito e dedicação. O salário do pecado é a morte. A falta dessa responsabilidade com as autoridades que estão sobre nós, o desrespeito, nos vai trazer uma espécie de atributo de rebeldia e de uma pessoa indesejável. Já imaginou ser aquela pessoa indesejável? Vixe, rapaz, não. Tá bom, cala a boca, fica lá, tá vendo? Essa pessoa não respeita, não tem moral, não dá. Paulo diz: o cristão, ele tem um compromisso de consciência com Deus, ele tem uma responsabilidade com a sociedade, ele tem um compromisso com tudo aquilo que está posto diante dele, ele tem um comportamento inquestionável, ele tem uma vida. O mundo vai olhar para mim e para a sua vida, e você precisa dar testemunho de tudo isso, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Bom e eterno Deus, como é agradável, Senhor, poder se debruçar sobre a Tua palavra, derramar os nossos corações de forma grata pelas instruções vivas, atuais, real, poderosa dessa divina palavra, dos Teus oráculos que nos mostram os caminhos que devemos percorrer. Às vezes, em situações difíceis, íngremes, lugares que temos que passar com extrema dificuldade na nossa caminhada cristã, imaginando até que nós não iremos conseguir chegar do outro lado, mas todos esses caminhos que estão postos diante de nós devem ser trilhados com sabedoria, dedicação, humildade e submissão. Produz em nosso coração, por meio do Teu Santo Espírito, esse desejo, esse sentimento
essa máxima, essa verdade de que nós devemos nos lançar diante disso e cumprir para a glória do teu nome. Executar isso de forma cabal, fazer tudo isso com toda a força de nossas vidas, para dar um bom testemunho do nome de Cristo que está sobre nós. Ó Deus maravilhoso, que todas as vezes que nós ouvimos a tua palavra, não sejamos tão somente apreciadores, mas que essa palavra ela possa ser internalizada em nosso coração, que ela possa ser amada por nós ao ouvir essa palavra, e que ela possa chegar em nossos lábios, assim como em nossos ouvidos, de forma desejável. E em resposta disso, que possamos cumpri-la no dia a dia, que possamos viver de forma prática, legítima e verdadeira, ainda que venhamos sentir as dores amargas da perseguição, ainda que venhamos sentir aqueles que muitas vezes tentam nos ferir pelo cumprimento da tua palavra, como homens e mulheres que querem te servir, como pessoas piedosas, dedicando as tuas vidas. Nós te rogamos, Pai, que fortaleça a tua igreja, que fortaleça os teus filhos, que possa trazer ao nosso coração essa certeza, essa convicção plena de que caminhar na tua direção, na tua presença, é algo maravilhoso, que vale a pena, e que assim devemos fazer, ó Deus, pois para isso fomos chamados. Que a tua palavra não seja somente assistida, que a tua palavra não seja somente contemplada, que a tua palavra não seja somente vislumbrada, mas que ela seja verdadeiramente vivenciada no cumprimento dela, dando honra, honrando os nossos tributos, respeitando as autoridades que sobre nós governam, glorificando a Deus em todos os princípios legítimos da tua palavra, abraçados com toda a verdade da Sagrada Escritura. Assim nós oramos, clamamos ao Senhor sobre a tua igreja reunida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém.